Diversos acontecimentos históricos já foram associados a episódios descritos no livro mais complexo da Bíblia, o Apocalipse de João. Alguns teóricos dizem que, mesmo que o fim do mundo não tenha acontecido ainda, as revelações de João já são uma realidade. Você tem percebido algo que comprove isso? Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero convidar você para fazermos um apanhado geral a respeito do Apocalipse, o livro das revelações, a parte da Bíblia que fala sobre castigo divino, arrebatamento, demônios e fim do mundo. Será que são previsões reais ou somente simbolismos, hein? Quão a sério devemos levar o seu conteúdo ou até que ponto devemos lê-lo como sendo realista e não fictício? Bem, a Bíblia é dividida em duas partes principais, o Velho ou Antigo e o Novo Testamento. 4 dos seus evangelhos foram rapidamente incorporados ao cânone oficial, enquanto outros, como Apocalipse de João, o livro das Revelações, geram debates controversos devido à sua complexidade e ao seu próprio teor. Para quem já teve a curiosidade de folhear o Apocalipse de João, com certeza deve ter ficado um tanto quanto preocupado com o que leu. Isso porque o livro, de fato, faz uma imagem horrível a respeito do fim da humanidade, com cenas e cenários que deixam os filmes de terror parecidos com animações de aventuras da Disney. Mas há um pormenor muito importante acerca desse livro. Quem foi o seu autor? Antes, a igreja afirmava com todas as letras que sim, o livro do Apocalipse havia sido escrito pelo apóstolo João. No entanto, novos estudos sugerem que não é bem assim. É óbvio que a autoria acreditada a João tem a solidez de milênios e não pode ser desfeita sem muito estudo e provas incontestáveis, mas cabe a nós ouvirmos as vozes divergentes e analisarmos as suas razões. Segundo esses novos estudos, as diferenças de linguagem, conteúdo e forma indicam que não foi o discípulo favorito de Jesus o autor, que foi responsável pelo Evangelho de João. Na verdade, é provável que tenha sido escrito por várias mãos. Supõe-se também que o autor ou os autores se considerava profeta cristão primitivo. A linguagem usada e os pensamentos escritos sugerem uma origem palestina do antigo cristianismo judaico. A datação correta da escrita também é controversa. Enquanto alguns afirmam que o livro se originou em 68 d.C., outros dizem que o mais provável tenha sido por volta do ano 90 e outros ainda em 125. De acordo com as escritas, é com a abertura dos 7 selos que o Apocalipse será desencadeado. A abertura dos primeiros 4 liberará os 4 cavaleiros. Cada um deles, cada mensageiro místico, trará uma ou mais pragas à humanidade. O primeiro cavaleiro montará um cavalo branco, ou de pelo brilhante, e empunhará um arco. A cor branca do cavalo simboliza justiça, pureza e vitória. No entanto, esses atributos absolutamente positivos também são acompanhados por um simbolismo extremamente assustador, o de um devastador surto de guerra. Por esse conflito de significados, esse cavaleiro é tido por muitos como o anticristo, que primeiro promete paz e segurança e depois traz todo esse regime de opressão. O segundo cavaleiro montará um corcel de cor vermelha, representando fusões de sangue e morte sem esperança no campo de batalha. A longa espada carregada pelo cavaleiro também colabora para essa interpretação. Já o cavaleiro seguinte, o terceiro, virá num cavalo preto, portando uma balança. Ele representa a desgraça e a miséria, a fome e a morte. O quarto e último cavaleiro virá montado num cavalo amarelo pálido, representando o medo, a doença, o declínio e a morte. É hora de abrir o 5º selo, porque até aqui a humanidade ainda não se deu conta do que realmente está acontecendo. E diz o capítulo 6, versículo 9: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Serão as almas dos mártires, reivindicando o castigo de sua morte. E eles clamarão: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Assim, será aberto o 6º selo, que trará terremotos,
Tingirá o sol de preto, a lua ficará vermelha como sangue e as estrelas cairão do céu sobre a terra. Então o sétimo anjo abre o sétimo selo e um grande desastre terá início. Uma chuva de sangue e fogo abrangerá um terço do planeta. Em seguida, uma gigantesca montanha de fogo cairá no mar e destruirá um terço dos seres vivos e navios. A estrela do absinto cairá em rios e nascentes, envenenando um terço da água potável. Então o abismo do abismo se abrirá. De lá sairá Abaddon, o anjo destruidor, e inúmeros gafanhotos que atormentarão aqueles que tiverem a marca da besta por 5 meses. O som da sexta trombeta liberará 4 anjos amarrados sobre a humanidade, e um terço da população será morta por fogo, enxofre e fumaça. Apesar de todos esses eventos devastadores, os remanescentes da humanidade continuarão a resistir à conversão a Deus. Esses são apenas alguns dos acontecimentos que estamos prestes a vivenciar, segundo os que creem na Bíblia. Ao longo dos séculos, os crentes em Cristo tentaram repetidamente descobrir quando o Apocalipse descrito no livro de João começará. Guerras cruéis do passado, ondas de doenças e desastres naturais violentos têm sido frequentemente interpretados como precursores do fim do mundo descrito na Bíblia. Logo que iniciou o seu papado, em 999 d.C., o Papa Silvestre II teria datado o Apocalipse bíblico no ano 1000. Não é preciso dizer que, ainda mais naqueles tempos, essa declaração papal gerou um pânico generalizado entre os cristãos, sendo que alguns deles até afirmaram ter visto o exército do diabo nas nuvens. O ano 1000 chegou, passou, e cá estamos nós. Claro que o espanto foi grande, a Terra ainda existia e não havia registro dos desastres descritos na Bíblia. Há rumores de que o Papa declarou ter conseguido evitar o Apocalipse graças à oração. O líder da reforma protestante, Martinho Lutero, datou o Apocalipse bíblico para o ano de 1532. Depois, adiou a data para 1538 e, como o mundo continuava firme e forte, ele mandou novamente para 1541. E, graças a Deus, ainda estamos por aqui. O Brasil, mesmo que ainda não se chamasse Brasil, já era um garotinho aí de uns 41 anos de existência. Lutero errou e achou melhor ficar quieto, não se arriscando mais a profetizar o fim do mundo. Os adeptos a testemunhas de Jeová também divulgavam datas de quando o Apocalipse iria ocorrer, e não ocorreu. Os anos foram 1872, 1914, 1925, 1975 e, mais recentemente, no ano 2000. Aliás, o ano 2000 também foi rodeado pelos boatos do bug do milênio, lembra? Um termo dado à possibilidade de um problema técnico que ocorreria em todos os computadores do mundo na virada do milênio. Não tem nada a ver com o Apocalipse bíblico, mas, mesmo assim, muita gente levantou essa questão na época dizendo que já estava escrito na Bíblia. Outro mero engano. Os acontecimentos recentes também são alvos de pessoas que não interpretam bem as parábolas de João. A pandemia do coronavírus é um forte exemplo disso. Assim como a guerra da Rússia com a Ucrânia, muitos são os que veem nesses acontecimentos presságios ameaçadores descritos no livro do Apocalipse. Por outro lado, o conflito entre russos e ucranianos ameaça crescer a cada nova notícia que vem do campo de batalha e pode, sim, ganhar características de uma guerra mundial. Você acha que isso pode ter a ver com o que está escrito no Apocalipse? Diz aí nos comentários. Mas em relação aos vírus, especialmente ao coronavírus, é sabido que novas variantes e cepas surgiram, inclusive ainda mais mortais. É fácil imaginarmos um cenário apocalíptico quando estamos cercados por armamentos nucleares que estão loucos para saírem dos seus depósitos e também por inimigos microscópicos ameaçando a vida de todos aqui. Caso tudo isso chegue aos extremos, poderemos afirmar que João estava certo? Bem, ao olharmos para a história bíblica, Deus quase sempre destruiu as cidades pelo fogo, quando
não havia mais crentes dentro dos muros da cidade. Se isso também for verdade no atual cenário, então a única maneira de ter certeza de que você não será atingido quando tudo isso acontecer é permanecer na fé até a morte. No entanto, nem isso pode realmente salvá-lo, pois o tempo da destruição está puramente nas mãos de Deus. Deixe nos comentários o que você acha sobre isso. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo.